Fala pessoal, bom dia. Eu sou José Oliveira, sou biólogo, professor e estou concorrendo a essa vaga aqui como monitor do Universidade para Todos em 2022. E nessa aula juntos nós vamos estudar e relembrar alguns conceitos básicos sobre moléculas, células, tecidos. Então vamos lá avançar nesses estudos aí e relembrar um pouquinho o que é cada um deles. Bom, antes de mais nada, nós precisamos conhecer um pouquinho o nível de organização básica do indivíduo, do ser humano. Até chegarmos a esse organismo que nós somos, né, esse indivíduo complexo, completo, e composto por diversos tipos de sistemas, nós precisamos entender como é que esses sistemas eles são formados até chegar a esse indivíduo. Então, tudo começa basicamente de um átomo que vai se juntar e formar essas moléculas. Moléculas nada mais são do que junção de átomos iguais ou diferentes, geralmente por ligações covalentes. E essas moléculas elas vão se juntar, formar as organelas, que consequentemente vão formar as nossas células. A junção de células que realizam funções semelhantes vão compor e vão formar tecidos. Os tecidos formam os órgãos e os diferentes órgãos que realizam funções complementares ou semelhantes formam os sistemas. Então, esses diferentes sistemas vão formar o organismo vivo que somos nós. Então, nós temos diversos tipos de sistemas, digestório, respiratório, endócrino, reprodutor, urinário, excretor, diversos tipos. Então, só para relembrarmos um pouquinho aqui, de forma lúdica para essa imagem, nós temos a substância da água. A água é composta, como tudo que existe, toda a matéria, é composta por moléculas. Então, observe aqui que em azul, nós temos essas duas bolinhas aqui azul, que representam dois átomos de hidrogênio, e essa bola aqui em vermelho, que representa o átomo de oxigênio. Então, nós falamos muito, ouvimos muito falar sobre a molécula básica da água, a molécula química da água, que é o H2O. Então, justamente, tem esse nome de H2O porque é composto por dois átomos de hidrogênio, seria esse H2, e o único O é de oxigênio. Então, essas ligações, elas existem para compor a matéria. Após isso, essa junção de átomos que formam as moléculas, que vão formar as organelas, nós teremos as células. Célula é a menor unidade morfofuncional do corpo de um ser vivo. Então, nós vamos possuir células, as plantas, os animais, os fungos, os protozoários, algas, enfim. O único grupo que não possui células são os vírus, que são as celulares, mas isso fica para uma outra aula. Observe, as células elas são classificadas em dois tipos clássicos: as células procariontes e as células eucariontes. Células procariontes são células que não possuem núcleo, ou seja, o núcleo é uma estrutura, um organoide, uma organela, que vai proteger o material genético, proteger o DNA ou RNA daquela célula. Diferente da procarionte está a célula eucarionte, que possui núcleo, possui essa carioteca. Carioteca e núcleo é a mesma coisa, tá? Então, a presença desse núcleo vai proteger, vai cobrir, vai revestir o material genético para evitar que ele sofra consequentes mutações ou alguns danos. Então, a partir das células eucariontes, houve uma diversificação muito grande nesse mundo celular. As células eucariontes elas podem ser de dois tipos. Elas vão ser as células eucariontes animais ou as vegetais. As vegetais vão estar presentes em todos os seres que são clorofilados, todos os seres que fazem fotossíntese. A gente vai ver mais para frente o porquê. E a célula animal é presente nos heterotróficos, ou seja, nós, seres humanos, os animais, alguns fungos, aqueles que precisam buscar o seu alimento, que não produzem o seu alimento próprio. Então, as células eucarionte, animal e vegetal, existem diferenças também na sua composição. Uma imagem clássica de uma célula procarionte, ela não possui o núcleo, como eu havia falado, né? Então, o DNA, o material genético, fica disperso, fica solto aqui dentro da célula. Importante lembrar que todas as células, seja procarionte, eucarionte animal ou eucarionte vegetal, possuem quatro estruturas que são compatíveis em todas. Que estruturas são essas? A membrana plasmática, o material genético, o citoplasma, que é essa região branca aqui, e os ribossomos, que são essas bolinhas azuis.
Ribossomo é a organela responsável pela produção de proteína. Então, essas 4 estruturas é comum em todo tipo de célula. A célula eucariote animal, observe que ela possui diversas organelas, entre elas o núcleo. Dentro do núcleo tem o nucleolo e dentro do nucleolo tem o material genético ali protegido, né? Para não ficar exposto a esses possíveis danos. Então, tem aí uma série de organelas aqui junto que vão desempenhar funções diferentes. E a célula eucarionte vegetal, que além daquelas organelas que possuem a animal, elas possuem também o vacúolo contrátil, que é uma organela que é responsável por armazenar ar ou água, dependendo de qual ambiente esteja a planta, e o cloroplasto, a organela responsável por manter a clorofila, região verde das plantas, que realiza a fotossíntese. Então, eu falei que as células vegetais estão presentes em todos os seres clorofilados, exatamente porque o cloroplasto é exclusivo da célula vegetal e ele está armazenado a clorofila, o pigmento que ocorre a fotossíntese, o processo de produção do próprio alimento dos seres clorofilados. Bom, uma questão clássica aqui de vestibular. Em uma célula, na região entre a membrana e o núcleo, chamada citoplasma, há um material gelatinoso, o citosol, também conhecido como mieloplasma ou matriz do citoplasma. Nesse material ocorrem diversas reações químicas de metabolismo. Há também mergulhado no citoplasma várias organelas responsáveis pelas atividades da célula. Analise o esquema de uma célula animal, tendo indicadas diferentes organelas citoplasmáticas, sendo A responsável pela liberação de energia, B responsável pelo empacotamento e secreção das substâncias e C pela organela que atua na organização do fuso mitótico, ou seja, no momento da separação. Então, nós temos aqui uma imagem representando essas organelas, e ela pergunta a sequência correta, respectivamente, A e B, A, B, C, seria o quê? A mitocôndria, B, o complexo de Golgi, e C, os centríolos presentes na célula animal, tá bom? Bom, as células, de acordo com as suas familiaridades, com as suas semelhanças, com as suas afinidades e funções, elas vão realizar junções celulares que podem ser de formas diferentes. Essas junções vão justamente compor o que chamamos de tecidos. Então, os tecidos básicos, eles vão poder ser de 4 tipos. Tecido epitelial, que é um tecido conjuntivo, nervoso e muscular. O tecido epitelial é um tecido superficial, tá? É um tecido de revestimento e as suas células são justapostas. O que são justapostas? Uma junta, uma colada à outra. Observe aqui, ó, isso aqui é núcleo. Então, cada célula, cada bolinha dessa aqui é um núcleo, ou seja, cada célula está colada uma na outra. O tecido muscular é o segundo tecido que é responsável pela movimentação do nosso corpo, pela sustentação, né? Está totalmente ligado aos nossos músculos, vai sustentar o nosso corpo em pé, ligado ao nosso osso, então precisa ser forte esse tecido. Observe aqui essa região aqui bem fibrosa de um corte histológico. O tecido nervoso, responsável pelos sinais, pelos impulsos nervosos, pela comunicação entre o nosso sistema nervoso e todos os nossos órgãos. É importante lembrar que o tecido nervoso tem total conexão com o tecido muscular. Isso aqui é um neurônio, tá bom? Neurônio aqui também. Neurônio é a célula principal do tecido nervoso. E o tecido conjuntivo, que é o tecido de preenchimento, de sustentação, toda a parte vazia que está ali do nosso espaçada completada, né? É preenchida pelo tecido conjuntivo. Observe que aqui eu tenho 2 tecidos. Eu tenho o tecido epitelial com as células coladas umas às outras, justapostas, unidas. E embaixo, aqui, preenchendo esse espaço, eu tenho um tecido conjuntivo, que serve para sustentar, né, o nosso corpo. Mais uma questãozinha para a gente finalizar. Existem vários tipos de tecidos do nosso corpo, cada um com a função específica. Um tecido especial destaca-se pela sua capacidade de captar estímulos e emitir respostas. Estamos falando de tecido? Bom, estímulo e resposta só pode ser tecido nervoso. Valeu? Pessoal, agradeço pela aula, um abraço, sucesso aí no vestibular e até uma próxima, se tudo der certo.